Olá, turma, tudo bom? Espero que todos estejam bem, né? Vamos falar da legislação ambiental, né? Na questão das principais legislações mais importantes, né? Que nós temos, que a gente considera as legislações básicas dentro da política ambiental, tá bom? Então, hoje nós estaremos falando da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, dentro desse cenário, vamos ver que a Política Nacional do Meio Ambiente ela apresenta uma estrutura funcional da política, né, que se dá àqueles órgãos que formulam a política e aqueles órgãos que implementam a política, né? Então, nós temos aqui uma divisão bem clara quanto a isso, tá bom? Então, vamos ver. No âmbito nacional, os principais órgãos que nós temos órgãos que nós chamamos de órgãos colegiados, ou seja, são órgãos que apresentam vários membros em sua Constituição. Um exemplo é o CONAMA. E nós temos órgão da administração direta, que no caso é o Ministério do Meio Ambiente, diretamente ligado à Presidência da República. No âmbito estadual também nós temos a mesma hierarquia, o COEMA, Conselho Estadual do Meio Ambiente, no qual o âmbito da administração direta que nós temos será a SEMAS, no caso aqui, ligado ao governo do estado do Pará. E no âmbito municipal também nós temos os conselhos municipais, né? Conselho Municipal de Meio Ambiente, de Educação Ambiental, enfim, vários tipos de conselho. E as prefeituras, né? No caso aqui a prefeitura se dá ênfase porque existem em algumas prefeituras que existe o papel da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tá? No caso Castanhal, por exemplo, é um município que tem a sua Secretaria Municipal, tá bom? Então, esse aqui nós somos os órgãos que pensam a política. Do outro lado dessa linha amarela aqui, nós temos aqueles órgãos que implementam a política, né? Então, no caso aqui, órgãos executores que nós temos o IBAMA e o ICMBio no âmbito nacional, tá? No âmbito estadual nós temos o Batalhão de Polícia Ambiental, a Delegacia Especial de Meio Ambiente, nós temos o IDEFLOR, BIO, né? A própria SEMAS também atua aqui no estado como órgão de fiscalização. E no âmbito municipal, as Secretarias Municipais de Meio Ambiente, ou quando não tem a Secretaria Municipal, nós temos a própria Prefeitura fazendo esse papel, né? Através de um setor dentro da Prefeitura. Temos, além disso, os órgãos setoriais que nós chamamos, né? Que são órgãos e fundações instituídas pelo poder público, cujas atividades sejam associadas às de proteção da qualidade ambiental ou aquelas de disciplinamento do uso de recursos ambientais. Então, um órgão setorial, por exemplo, a Câmara de Meio Ambiente da OAB, são órgãos que representam e discutem também essa temática, tá? A mesma coisa nós temos no âmbito estadual e a mesma coisa nós temos no âmbito municipal. As ONGs, tá? Entram aqui órgãos da sociedade civil. Então nós temos as ONGs, as associações, demais fundações que estão relacionadas com esses órgãos. O Greenpeace, né? O Amazon, são órgãos que estão aqui dentro, ou órgãos setoriais ou órgãos da sociedade civil, ok? Aqui nós trazemos o que a Constituição Federal diz acerca do meio ambiente. Então, se vocês tiverem a curiosidade de ler lá no seu capítulo 6, que trata especificamente do meio ambiente, a Constituição lá no seu artigo 225 prevê que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Tá bom? Então, por si só, esse próprio parágrafo aqui já diz muita coisa. Quanto à Constituição Federal e à Política Nacional do Meio Ambiente, né? Então, nós estamos falando aqui da Lei 6938 de 81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, fundamentada nos incisos 6 e 7 do artigo 23
e 225 da Constituição, né? Um desses eu acabei de falar. E a Política Nacional do Meio Ambiente, ela configura dentro da legislação ambiental como um marco histórico na definição de diretrizes, objetivos e princípios fundamentados na necessidade de compatibilizar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. Por que esse parágrafo aqui é importante, pessoal? Porque se vocês observarem, a Constituição ela é do ano de 88 e essa lei aqui, 6938, ela é do ano de 81, ou seja, ela foi reformulada, a Constituição foi reformulada, porém já existia uma legislação específica. Na verdade, foi essa lei que fez com que houvesse um parágrafo específico sobre o meio ambiente na Constituição, tá? Então, isso é um ponto muito importante a ser levantado. Na Política Nacional do Meio Ambiente, nós temos a defesa do meio ambiente como princípio norteador inseparável da atividade econômica na Constituição Federal. Ou seja, qualquer empreendimento que vá ter uma ligação direta ou indireta com o meio ambiente, ele precisa atender aos princípios que a legislação coloca, principalmente relacionado à preservação do meio ambiente, tá? Então, não são admissíveis atividades da iniciativa privada e pública que violem a proteção do meio ambiente. Isso é um item muito recorrente nessa legislação. Aqui eu trago para vocês o que dispõe na Política Nacional do Meio Ambiente. Então, preservação, melhoria, recuperação da qualidade ambiental, propícia à vida, visando assegurar no país condições de desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Isso está logo no seu artigo 2º. Assim como ele apresenta os princípios, né? Quais são esses princípios? Manutenção do equilíbrio ecológico, isso aqui é baseado na ação do governo. Racionalização do solo, subsolo, água e ar, né? Significa você usar esses recursos de uma maneira racional. Planejar e fiscalizar o uso dos recursos ambientais, né? Então ter os órgãos fiscalizadores e reguladores. Proteção do ecossistema e preservação de áreas representativas. Isso é dever do Estado. Controlar e zonear a atividade poluidora, potencial ou efetiva, tá? Então, potencial é aquela que pode causar um risco ao meio ambiente. E efetiva é aquela que causa, né? Seria um exemplo mais apropriado o caso da exploração de petróleo, por exemplo. Ele diretamente age sobre o meio ambiente. Incentiva a pesquisa, o uso racional e proteção dos recursos. Isso é um princípio da política nacional. Estudo da qualidade ambiental e recuperação de áreas degradadas, né? O Estado regula isso, né? Quando eu digo Estado, entendam o poder público, tá? Nos seus diferentes entes, federal, estadual e municipal. E educação ambiental em todos os níveis de ensino, né? Existe, a partir da Política Nacional do Meio Ambiente, foi instituído que a educação ambiental tem que entrar no currículo dos níveis de ensino desde das séries iniciais. No artigo 3, nós já vamos trazer o entendimento que a Política Nacional quer nos dar, né? Que é meio ambiente, recursos ambientais, degradação ambiental, poluição ambiental e poluidor. Na verdade, ele quer trazer esses conceitos para que fiquem normatizados dentro dentre os cidadãos brasileiros. Então vamos lá. A legislação, ela define meio ambiente como conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que abriga e rege a vida em todas as suas formas. E ele entende como recursos ambientais a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mato territorial, o solo, o subsolo, elementos da biosfera, a fauna e a flora. Tá bom?
Aqui é um tópico muito importante dentro dessa legislação, porque ele traz o conceito de poluidor, tá? Esse conceito de poluidor ele é muito discutido no âmbito da legislação ambiental, tá? Ele normalmente está muito previsto e discutido nas decisões, tudo, né? Porque justamente muitas vezes o cidadão quer se isentar do dano causado ao meio ambiente. E na verdade ele esquece de que a legislação é muito clara quanto a isso. Então, para que vocês possam fixar, poluidor é toda pessoa física e jurídica de direito público ou privado. Significa que o poluidor é você individualmente ou a empresa, uma empresa, um órgão do Estado, o instituto, a prefeitura, tá? Qualquer ente, tá bom? Por isso que ele diz que é público e privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Então significa que você, como cidadão, vê alguém cometendo um crime, você também pode ser enquadrado como poluidor, porque você é responsável pela conservação desse meio ambiente. E na verdade você não fez o seu dever de protegê-lo, tá bom? Ou você ajudou, foi conivente. Então é muito interessante que vocês atentem-se a esse conceito de poluidor. Tá? E degradação ambiental é qualquer alteração adversa nas características do meio ambiente, tá bom? Então, alterou a sua condição natural, você tem uma degradação ambiental ali ocorrendo. Poluição, por outro lado, já é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, prejudicam a saúde e o bem-estar da população. Então, lançamento de lixo em canais, né, em rios, igarapés, né, criem condições adversas a atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, afetem as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e lancem matéria ou energia em desacordo com os padrões estabelecidos. Então, o cidadão, uma vez definido como poluidor, ele pode ser enquadrado por um desses itens aqui. Ou porque ele prejudicou a saúde e bem-estar da população, ou criou condições adversas, ou afetou a biota, as condições estéticas, ou lançou matéria e energia em desacordo. São os 5 principais itens definidos na legislação como poluição, tá bom? Quanto aos objetivos, né, da Política Nacional do Meio Ambiente, nós temos os que nós determinamos como objetivos específicos. Compatibilizar o desenvolvimento, preservação e equilíbrio ecológico, definir áreas prioritárias de ação governamental, estabelecer critérios e padrões de qualidade e normas relativas ao uso e ao manejo dos recursos ambientais. E aqui nós temos o que a gente chama dos interesses da União, Estado, Distrito Federal, território e município. Significa que todos têm a obrigação de atender a esses objetivos, tá bom? Um não pode atribuir essa função a outro, desde que por contratos ou concessões ou acordos de cooperação, aí tudo bem. Por exemplo, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente tem um termo de cooperação com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Paragominas, para algumas atividades que podem ser realizadas pela Prefeitura. Nesse caso, tudo bem, mas porque tem um acordo formal com esses entes. Desenvolver pesquisas e tecnologias para o uso racional de recursos naturais, difundir a tecnologia de manejo de formação de consciência pública quanto à necessidade da qualidade e preservação ambiental, preservação e restauração dos recursos ambientais, uso e disponibilidade permanente. Assim também, esses órgãos têm a função de impor sanções ao poluidor e predador, obrigando a recuperar ou indenizar os danos ambientais, né? Então, no caso, eles têm o poder de liberar um empreendimento, mas também têm de impor sanções.